A sutil arte de ligar o foda-se. Uma estratégia inusitada para uma vida melhor. Mark Manson. Nem tente. Charlie era alcoólatra, mulherengo, viciado em jogo, grosseirão, sovina, preguiçoso e, em seus piores dias, poeta. Ele seria a última pessoa no mundo a quem você pediria conselhos, ou que esperaria encontrar em um livro de autoajuda. É por isso que ele é o ponto de partida perfeito. Charles queria ser escritor, mas passou décadas sendo rejeitado por quase todas as revistas, jornais, agentes e editores que procurou. Seu trabalho era horrível, diziam, bruto, repugnante, obsceno, e conforme as cartas de recusa se acumulavam, o peso do fracasso o fazia afundar cada vez mais na depressão, movida a álcool que acompanhava por quase toda a vida. Vamos fazer aqui uma análise introdutória sobre esse personagem aqui que o autor do livro ele traz, certo? Vamos fazer uma análise aqui introdutória. Reparem, quem era a pessoa? Era Charles. Ele era o quê? Ele era alcoólatra, mulherengo, viciado em jogos, grosseirão, sovino, preguiçoso e, em seus piores dias, poeta. Ele seria, basicamente, o exemplo que ninguém quer pedir ajuda e nem esperamos que esteja em um livro de autoajuda, conforme o escritor aqui nos fala. Charles queria ser escritor, mas passou décadas sendo rejeitado por quase todas as revistas, jornais, agentes e editores que procurou. Todo mundo rejeitava ele. Seu trabalho era horrível, diziam, bruto, repugnante, obsceno, e conforme as cartas de recusa se acumulavam, o peso do fracasso o fazia afundar cada vez mais na depressão, movida a álcool que acompanharia por quase toda a vida. Charles trabalhava onde? Nos Correios. O salário era ridículo e ele gastava quase tudo em bebida. O pouco que sobrava apostava em corridas de cavalo. À noite bebia sozinho, às vezes escrevendo poemas em sua velha e surrada máquina de escrever. Não raro, acordava no chão, tendo apagado de tão bêbado. 3 décadas se passaram assim. Veja, 3 décadas ele passou nessa pindaíba, escrevendo, sendo rejeitado, trabalhando nos correios, dormindo no chão por estar tão bêbado e sendo sempre movido nessa depressão, movido ao alcoolismo, jogando, tendo envolvimento com droga, jogatina e prostitutas. Resumidas a um grande borrão de álcool. 3 décadas se passaram assim, resumidas a um grande borrão de álcool, droga, jogatina e prostituta. Até que, aos 50 anos, após toda a vida de fracasso e autodepreciação, o editor de uma pequena editora independente desenvolveu um estranho interesse por ele. O editor não podia oferecer muito dinheiro, nem prometer boas vendas, mas demonstrava uma afeição incomum por aquele bêbado, imprestável, e decidiu arriscar. Era a primeira chance real que Charles tinha. Como ele se deu conta, provavelmente a única. Ele respondeu ao editor: eu tenho 2 opções: ficar nos correios e enlouquecer, ou dar uma de escritor e morrer de fome. Decidi morrer de fome. 3 semanas depois de assinar o contrato, Charles
Tinha o primeiro romance pronto, chamava-se Cartas na Rua. A dedicatória foi a ninguém. Charles se tornou um escritor e poeta muito bem-sucedido. Publicou 6 romances e centenas de poemas, vendendo no total mais de 2 milhões de exemplares. Sua popularidade desafiou todas as expectativas, principalmente as dele próprio. Histórias como a de Charles são a base de nossa narrativa cultural. Sua trajetória personifica o sonho americano. Lute pelo que você quer e nunca desista. E assim alcançará os seus sonhos mais loucos. É um roteiro de filme pronto. Todos nós, ao olharmos para a história como a de Charles, dizemos: viu? Ele nunca desistiu, continuou tentando, sempre acreditou em si mesmo, persistiu até nas adversidades e chegou lá. Então, é estranho que o epitáfio de Charles seja: nem tente. Pois é, apesar das vendas e da fama, Charles era um fracassado. Ele sabia disso. Seu sucesso não brotou de uma grande vontade de vencer na vida, mas da consciência do contrário. Ele sabia que era um fracassado, aceitava o fato e escrevia honestamente sobre isso. Nunca tentou ser quem não era. A obra de Charles não se sustenta na ideia de superar obstáculos impensáveis nem de se empenhar para ser um gênio literário. É o oposto. Seu sucesso vem da completa e inabalável honestidade consigo mesmo. Seu sucesso vem da completa e inabalável honestidade consigo mesmo, sobretudo em relação às piores partes, e da capacidade de falar abertamente sobre seus fracassos, sem hesitação ou dúvida. Esta é a verdadeira origem do sucesso de Charles, sentir-se confortável com o fracasso. Ele estava pouco se lixando para ser bem-sucedido. Mesmo depois da fama, continuava indo a leituras de poesias caindo de bêbado e xingava a plateia. Ainda se expunha em público. Fama e sucesso não fizeram dele uma pessoa melhor. E não foi se tornando uma pessoa melhor que ele alcançou fama e sucesso. Muitas vezes, o autoaprimoramento e o sucesso andam de mãos dadas. Não significam que seja a mesma coisa. A cultura em que vivemos hoje nutre obsessivamente expectativas pouco realistas. Ser mais feliz, ser mais saudável, ser o melhor, superior aos outros, ser mais inteligente, mais rápido, mais rico, mais bonito, mais popular, mais produtivo, mais invejado e mais admirado. Ser perfeito, incrível e cagar pepitas de ouro de 12 quilates antes de beijar uma esposa impecável e 2 filhos no café da manhã. Depois, ir de helicóptero para seu emprego extremamente gratificante, onde você passa os dias fazendo um trabalho importantíssimo que um dia ainda vai salvar o planeta. No entanto, se pararmos para pensar, os conselhos de vidas mais comuns, aquelas mensagens positivas e felizes de autoajuda que ouvimos o tempo todo, na verdade, se concentram no que não temos. Eles miram direto no que já vemos como falhas e fracassos pessoais, só para torná-los ainda piores aos nossos olhos. Só aprendemos as melhores maneiras de ganhar dinheiro porque achamos que não temos o suficiente. Só paramos diante do espelho e repetimos para nós mesmos que somos bonitos porque não nos achamos bonitos. Só seguimos dicas de namoros e relacionamentos porque achamos impossível ser amados. Só fazemos exercícios ridículos de visualização de sucesso porque não nos sentimos bem-sucedidos. Ironicamente, essa fixação no positivo, no que é melhor ou superior, só serve como um lembrete de que não somos, do que nos falta,
do que já deveríamos ter conquistado, mas não conseguimos. Afinal de contas, nenhuma pessoa realmente feliz sente necessidade de ficar falando que é feliz para si mesmo no espelho. Ela simplesmente é. Há um ditado que diz: cão que ladra não morde. Um homem confiante não precisa provar que é confiante. Uma mulher rica não tem necessidade de convencer ninguém de que é rica. Ou você é ou não é. E se você passa o tempo todo sonhando em ser alguma coisa, está inconscientemente reforçando a mesma realidade. Você não é aquilo. Todo mundo e todos os programas de TV querem nos convencer de que a felicidade depende de um emprego melhor, um carro mais potente, uma namorada mais bonita, uma jacuzzi, uma piscina para os filhos. O mundo não cansa de indicar um caminho para a felicidade, que se resume a mais e mais e mais. Compre mais, tenha mais, faça mais, seja mais. Somos constantemente bombardeados com a necessidade de ter tudo o tempo todo. Você precisa de uma TV nova, você precisa fazer uma viagem de férias melhor que os dos seus colegas de trabalho, você precisa comprar um móvel sofisticado para a sala, você precisa do tipo certo de pau de selfie. Por quê? Meu palpite, porque criar necessidade é bom para os negócios. Nada contra bons negócios, mas ter necessidades demais faz mal para a sua saúde mental. Você acaba se agarrando demais ao que é superficial e falso, dedicando a vida à meta de alcançar uma miragem de felicidade e satisfação. O segredo para uma vida melhor não é precisar de mais coisas, é se importar com menos e apenas com o que é verdadeiro e imediato e importante. Veja que aqui nós temos duas coisas totalmente diferentes. Nós temos o Charles, que aceitava o que ele era, e nós temos aqui o autor do livro trazendo, basicamente, uma realidade bem introdutória e bem falsa, vamos dizer assim, de ser perfeito, de ter o carro perfeito e ter assim sucessivamente coisas boas que nós ficamos nos repetindo, e que ele aqui é bem assertivo na sua palavra. Aqui, algo bem interessante que eu achei é o que? Ironicamente, essa fixação no positivo, no que é melhor ou superior, só serve como um lembrete do que não somos, do que nos falta, do que já deveríamos ter conquistado, mas não conseguimos. Afinal de contas, nenhuma pessoa realmente feliz sente necessidade de ficar falando que é feliz para si mesmo no espelho. Ela simplesmente é. Há um ditado que diz: cão que ladra não morde. Um homem confiante não precisa provar que é confiante. Uma mulher rica não tem necessidade de convencer ninguém que é rica. Ou você é ou não é. E se você passa o tempo todo sonhando em ser alguma coisa, está inconscientemente reforçando a mesma realidade. Você não é aquilo. E no final aqui tem algo bem interessante. O segredo para uma vida melhor não é precisar de mais coisas, é se importar com menos e apenas com o que é verdadeiro, imediato e importante. Alguns segredos aqui que a gente pode reforçar nesse tópico introdutório desse livro, dessa parte aqui, nem tente. É você entender e aceitar a situação atual que você está. Não estou dizendo para ninguém continuar como Charles, porque sempre a gente pode avançar e melhorar, mas aceitar a nossa situação e buscar melhoras, buscar avançar, buscar sempre progredir e dar um passo à frente. Não em condições irrealistas aqui como a situação, né? Ser mais, ter mais, ficar falando, porque isso não vai ajudar em basicamente muita coisa. Mas aceitar é o ponto de partida inicial que esse livro aqui ele está querendo nos transmitir, beleza? Tamo junto, valeu, e é só o começo.